A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Nós estamos felizes em mais uma vez entoar cânticos de louvores, exaltar o nome do nosso Deus. E nós pedimos ao Senhor que os encontre, gozando de saúde, da alegria e da paz do Senhor. Nós convidamos os irmãos e as irmãs a abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 40. E nós vamos ler do verso 1 ao 5. Você que estiver com a sua Bíblia aí, pode nos acompanhar nessa leitura. Salmos de número 40, dos versículos de 1 a 5. Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os seus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Amém. Nós vamos orar ao nosso Deus, agradecendo ao Senhor pela sua grandeza, agradecendo ao Senhor pelas suas misericórdias que tem nos alcançado todos os dias, tem se renovado para com as nossas vidas. Nós bendizemos ao Senhor pelo que Ele é e por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas, por todo o seu amor para com cada um de nós. Oremos ao nosso Deus. Pai querido, nós te bendizemos, ó Deus, exaltamos o teu nome, ó Pai, porque é santo, ó Pai amado. Bendizemos a ti, Senhor, pela sua grandeza, Pai, por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor representa nas nossas vidas, ó Deus, por nos ter concedido, ó Pai amado, por amor, o teu Filho, Jesus Cristo, Pai, em favor dos nossos pecados. Nós te louvamos, ó Deus, pela graça de pertencer ao Senhor, pelo cuidado do Senhor para conosco, ó Deus amado. Que o Senhor derrame sobre nós a tua unção, que o Senhor, ó Pai amado, nos assista nesse momento, Senhor amado, que o Senhor nos guarde, que o Senhor tome-nos, ó Pai amado, pelas tuas mãos, para que nós possamos, ó Deus, caminhar junto contigo, ó Deus, para que nós possamos a cada dia, Pai, estar no centro da tua vontade. Fica conosco, Senhor, e nos ajude. É o que nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos por todas as bênçãos que temos recebido do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos louvar ao nosso Deus com o cântico Vem, esta é a hora da adoração. E vamos nos achegar ao Senhor, como nós estamos, com o nosso coração agradecido, ou às vezes aflito, mas o Senhor, Ele nos conhece, e o Senhor, Ele faz para nós o que há de melhor.
graças a Deus, vamos louvar ainda dizendo que nosso Deus é soberano e Ele reina antes da fundação do mundo. Que o Senhor venha reinar cada dia no nosso coração, na nossa vida, para que nós possamos bendizer e exaltar o seu nome. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus do céu e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus do céu e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos, neste momento, passar para o nosso momento de ofertas, né? Então, nós vamos passar as informações aos irmãos, né? Para a gente não esquecer. As nossas ofertas e os nossos dízimos, eles estão sendo entregues na casa do Senhor de duas formas, né? Uma delas é através de depósito ou transferência bancária, se você não pode se deslocar da sua casa, né? E por motivos de segurança também. Os dados bancários vão aparecer aqui, então se você quiser fazer dessa forma, fique à vontade para fazê-lo. E a outra forma é se você puder vir ao templo para entregar, né, colocar no gasofilácio o seu dízimo e a sua oferta, toda terça, aliás, de terça a sexta-feira, das 14 horas às 16h30, e aos domingos, de 9h30 às 11 horas, o pastor estará aqui no templo para te receber e orar com você, né, no momento que você estiver entregando o seu dízimo e a sua oferta. Então, eu vou repetir só para
nós lembrarmos direitinho. De terça a sexta, de 14 às 16h30, e aos domingos, de 9h30 às 11 horas, o pastor estará aqui no templo. Amém? Nós vamos cantar mais uma vez, dizendo que nós podemos ver a glória do Senhor, que tem sido conosco, a provisão do Senhor tem sido conosco, o Senhor tem nos ajudado, nada tem nos faltado para o nosso sustento, e nós devemos também cumprir, né, com os nossos deveres com a casa do Senhor. Né? Então, nós faremos assim para entregarmos os nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Eu vejo a glória do Senhor. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Amém, glória a Deus. Antes de nós orarmos para agradecermos, né, pela vida dos irmãos e pelos dízimos e ofertas, nós temos mais um recadinho. Esse recadinho bem feliz, né? Dia 9 de agosto, está previsto a retomada dos cultos na nossa igreja, nos bairros Pará e no Fênix. Mas, de acordo com o decreto municipal, algumas providências ainda devem ser tomadas. Então, nós estaremos mais para frente comunicando aos irmãos, informando, né, de que forma irá proceder esse retorno. Mas só para os irmãos estarem orando, né, por este momento, orando pela vida dos irmãos, orando pela nossa igreja, pela nossa comunidade, aqui no Pará e no Fênix, e estarem atentos aí à data, né, a previsão de retorno dos cultos está programada, está prevista para o dia 9 de agosto, se não houver nenhuma mudança, né, no decreto municipal. Então, as outras informações serão passadas no nosso grupo de WhatsApp, para vocês saberem que providências serão tomadas, de que maneira vai proceder a vinda aos cultos, o grupo de pessoas. Então, nós vamos aguardar mais informações. Amém? Os irmãos coloquem essa data, coloquem esse motivo de oração no coração, né? E nas orações dos irmãos. Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos mais uma vez. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos dado aquilo que nós necessitamos, nada tem nos faltado. O seu amor, ó Deus, tem sido constante nas nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, a oportunidade que temos de
entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas diante do altar do Senhor, como forma de gratidão pelas bênçãos, ó Deus, que temos recebido do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, fica conosco. Queremos também, Senhor, colocar diante do Senhor este motivo de gratidão também, de retorno dos cultos na nossa comunidade, na nossa igreja aqui no Pará e no bairro Fênix. Que o Senhor esteja abençoando a vida do pastor, a vida de cada um dos irmãos e irmãs, os ministérios, os coordenadores de ministérios. Que o Senhor esteja guardando a cada um, dando saúde a cada um, em nome de Jesus. E que nós possamos, ó Deus, proceder de maneira que possamos louvar e exaltar o nome do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, e pedimos ao Senhor que fique conosco. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Teu sangue. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Graça e paz, irmãos e irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos celebrando o culto ao Senhor e hoje é dia de celebração da ceia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, instituída por Ele. E nós vamos então fazer, antes do rito, nós vamos refletir na palavra do Senhor
que está na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, e a partir do versículo 13 até o versículo 17. É interessante esse texto. Esse texto vai nos ajudar a compreender alguns compromissos e responsabilidades que temos como cristãos, como cristãs, como o povo de Deus que foi alcançado pelo amor dele através de Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. 1 de Pedro, capítulo 3, iniciando no versículo 13 até o versículo 17, o apóstolo nos escreveu o seguinte: Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Vamos orar, agradecidos ao Senhor por esta palavra tão rica, pedindo a Ele que abra os nossos corações e a nossa compreensão, nossa mente, nosso entendimento, para apreendermos a sua mensagem que vai nos edificar, que vai nos fortalecer, que vai nos aperfeiçoar na nossa fé, na nossa responsabilidade cristã, dentro da sociedade onde nós estamos inseridos e diante do nosso próprio Deus. Feche seus olhos, pense em Deus, peça a Ele que ilumine a sua mente para que essa palavra ache guarida em você. Senhor, muito obrigado por esta palavra. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, porque sem essa misericórdia nós estaríamos fadados a sermos pessoas esquecidas e sem sentido na face da terra. Esteja conosco nesta noite de celebração da ceia do Senhor. Ensina-nos da sua palavra, fale aos nossos corações para que possamos crescer juntos e juntas no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e assim sempre nos preparando para a volta do Senhor da forma que Ele prometeu. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, você que está nos assistindo, o apóstolo Pedro escreveu as suas cartas, especialmente esta primeira carta, aos forasteiros eleitos que estavam dispersos na região da Ásia, em algumas regiões da Ásia, e ele faz com que essa carta chegue até ao conhecimento desses dispersos, com a intenção de ajudá-los no crescimento, no comportamento
espiritual, no crescimento espiritual diante de Deus, no fortalecimento da fé, no fortalecimento da esperança da ressurreição, no fortalecimento do compromisso diante de Deus que os salvou. São vários os compromissos que nós temos como cristãos e cristãs. Temos muitas responsabilidades. Os textos sagrados, especialmente os do Novo Testamento, exigem que nós sejamos pessoas focadas nos ensinamentos de Jesus, para que nós sejamos bons cristãos, boas cristãs, para que nós sejamos pessoas realmente comprometidas com o nosso Deus, com o Senhor Jesus Cristo, fiéis a Ele, porque isso faz parte deve fazer parte da nossa índole, deve fazer parte da nossa vida espiritual, do nosso compromisso com Jesus Cristo. E dentre essas responsabilidades e essas exigências que nós temos, que a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas exigem de nós, está um assunto interessante, que Pedro estabelece aqui nesse texto: zelo, zelar do que é bom. Nós, como cristãos e cristãs, temos a responsabilidade de zelarmos do que é bom. E quando nós falamos assim, a partir do texto de Pedro, nós estamos dizendo que o que é bom vem de um Deus bom. Foi o que Jesus disse para o jovem que o inquiriu em uma determinada ocasião, chamando-o de bom. Ele disse: bom só existe um, que é Deus. Então nós precisamos ser zelosos do que é bom. Pedro vai estabelecer isso aqui nesse texto, e é sobre isso que eu gostaria de refletir com todos vocês nesta noite. Para entendermos melhor, eu acredito que um cristão zeloso é uma pessoa que possui características contagiantes, que deixa rastros fáceis e visíveis de serem seguidos. Eu acredito nisso. É alguém que agrada o Senhor em tudo. Esse é o perfil daquele cristão sincero, daquele cristão que entendeu o projeto de Deus, que foi culminado lá na cruz do Calvário e posteriormente com a ressurreição. Mas para podermos andar aqui no texto do apóstolo, precisamos entender qual é o significado desse termo, zelo. Zelo. Ele aparece muitas vezes no Novo Testamento. Depois tem os desdobramentos que aparecem outras vezes, mas tendo a base e fundamento no termo zelo. Então, esse termo tem dois significados básicos no Novo Testamento para entendermos por que Pedro está chamando aos eleitos, os forasteiros dispersos, ao compromisso com essa postura. O primeiro significado é quando o alvo é bom. Zelo quando o alvo é bom. Isso indica esforço, indica um esforço ansioso, competição, indica entusiasmo, admiração, e em alguns contextos apropriados indica, irmãos e irmãs, louvor e glória. Esse é o sentido bom do zelo. Quando o alvo é bom, o termo zelo tem esse significado.
E o segundo significado de zelo é quando o alvo é ruim e ficou defeito, né? Ficou sendo um defeito, ficou sendo defeituoso. Zelo aqui, nesse segundo significado, indica ciúmes, má vontade, inveja. Daí nós vamos compreender, então, as ações do partido teocrático e anti-romano dos zelotes no tempo de Jesus. Zelote pode significar alguém que procura alcançar alvos bons, ou um homem ciumento, um invejoso. Então, são esses dois significados do termo zelo. Mas Pedro está chamando aos seus compatriotas que estão dispersos, onde a carta dele vai chegar, para que fossem observadores práticos desse zelo que é estabelecido aqui como alvo bom. E, no entanto, no contexto da carta de Pedro, o verbo zelou pode significar ser zeloso, considerar afortunado ou esforçar-se em prol de. E aqui nós podemos então avançar dizendo que ser zeloso do que é bom implica em ter consciência do que o Evangelho de Jesus Cristo é para cada um que o serve. Nós temos visto na história do cristianismo, na história da igreja, que as pessoas têm procurado usar as duas formas. Tem um grupo que pratica o zelo do ponto de vista bom, e tem um grupo de pessoas que se dizem cristãs, mas que praticam o zelo do ponto de vista ruim. Dessas duas formas. Mas, no entanto, a gente entende que cada um de nós tem o direito, tem a liberdade de escolher qual é o caminho, qual é a forma que vai seguir. Mas o apóstolo Pedro nos faz compreender que um cristão zeloso do que é bom constitui-se uma pessoa de conhecimento das coisas boas, as quais são rastros que modelam o comportamento de outras pessoas. O cristão zeloso, irmãos e irmãs, aquele cristão que é zeloso do que é bom, é alguém que se distingue daquele que é previsível. Ele é diferente nas suas ações, no seu comportamento, no cuidado para com as coisas de Deus. É uma pessoa que busca fazer de forma perfeita, de forma correta, com tranquilidade as coisas de Deus, com temor, com tremor, as coisas de Deus. Esse cristão, de acordo com o apóstolo Pedro, ele é alguém animado, envolvido, disposto, compadecido, amigo de todos, misericordioso, ele é humilde, ele é pacífico, praticante do bem, que é alguém que expressa o que é bom, né? Ele é intercessor e dedicado a uma vida de oração, de estudo da palavra, de prática dessa palavra. Ele é uma pessoa que não trilha o caminho da vingança, da injúria, ele é abençoador e não comete qualquer injustiça contra quem quer que seja. Pedro vai dizer
porque ele sabe que os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam os males. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 12. Esses fatores fundamentam a vida do cristão, levando a ter as mãos limpas, a ter o coração puro. Como disse o salmista lá no Salmo de número 15. Portanto, a pergunta aqui é: quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Pedro está fazendo essa pergunta no versículo 13 do capítulo que lemos. Então vamos responder essa pergunta, dizendo que o cristão zeloso, ele tem uma vida preparada para enfrentar a injustiça. Ele é capacitado para exercer a coragem frente às ameaças e não recuar nunca diante dos desafios. Ele não se acovarda. Ele santifica Cristo, ou seja, Cristo passa a viver nele, exercendo o senhorio. Ou seja, Cristo é o dono da sua vida. Esse senhorio de Cristo, instituído em sua vida, o faz apto para responder às indagações sobre todos os temas referentes à vida terrena. O seu relacionamento com Deus, das coisas eternas, porque Cristo habita no seu coração. Esse crente cristão zeloso, ele ressalta a essência da esperança que o deixa seguro pela fé. Pratica naturalmente a mansidão, o temor e a boa consciência. Isto se dá diante de situações previstas, como diante de situações inusitadas. Essa postura, irmãos e irmãs, revela que Cristo é, em sua vida, a relevância maior. E um outro elemento no perfil desse cristão zeloso do que é bom, ele obedece imparcialmente à vontade de Deus. Por isso ele pratica o bem em todas as instâncias espirituais e sociais, ainda que isto lhe promova sofrimentos. Um cristão zeloso do que é bom tem convicção de que o caminho que transita o levará para a vida. Quero então concluir aqui a nossa reflexão dizendo que, fazendo uso da palavra de outro apóstolo, do apóstolo João, quando ele diz, quando ele ressalta, quando ele afirma que o mundo inteiro jaz no maligno. E aí eu chamo a atenção de todos vocês para essa verdade. Esse mundo o mundo inteiro que jaz no maligno, mencionado pelo apóstolo, está nessa condição por causa
do pecado que habita na humanidade. Nós estamos inseridos nesse mundo. Nós somos a antítese dele, porque servimos o Deus que é santo, o qual condena todas as práticas iníquas. Para vivermos incontaminados e não nos envolvermos com os aspectos morais e espirituais contrários à santidade de Deus, é exigido coragem de nós, de cada um de nós, para a prática do zelo, para sermos zelosos do que é bom em um mundo que não está tão bom assim, do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista ético, diante de Deus. Por isso Pedro vai ressaltar que nós não devemos ter medo de continuar vivendo a nossa vida, dando o nosso testemunho e fazendo o que é bom e sendo zelosos do que é de fato bom, que pertence a Deus. Lá no versículo 14, ele diz: não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. E aqui eu quero ressaltar aos irmãos e irmãs que eu entendo essa fala de Pedro na direção de que a vida não é estática, continuamos bem dinâmicos dentro dela. Por isso, não tenhamos medo de continuar zelando pelas coisas de Deus, as coisas que são boas. Então eu quero dizer ainda que a nossa participação na ceia do Senhor nos proporciona coragem e ousadia no enfrentamento com as imposições mundanas que estão aí atravessando o nosso caminho. Quando Jesus instituiu a ceia para os seus discípulos e consequentemente para nós, ele tinha essa intenção de fazer com que aquele rito, aquela celebração, nos fortalecesse diante das intempéries e dos desafios propostos pelo mundo secular, pelo mundo que jaz no maligno. Que Deus possa nos abençoar na participação nossa na ceia, que nós sejamos fortalecidos, e que nós sejamos firmados mais ainda em Cristo, na sua palavra, para podermos vencer todos os desafios que nos advierem e continuarmos sendo zelosos do que é bom, conforme Pedro orienta os cristãos e as cristãs do seu tempo que estavam dispersos em diversas regiões da Ásia Menor, em especial. Deus abençoe os irmãos e as irmãs. Permaneçamos firmes, zelando do que é bom, daquilo que é de Deus. Nós vamos, então, agradecer ao Senhor nesse momento pela palavra, pois nós estaremos passando para o rito, para a celebração da ceia do Senhor. Senhor, muito obrigado por esta palavra que nos edifica, que nos fortalece. Que o Senhor esteja conosco, nos guardando, nos sustentando, nos fazendo firmes, ousados, corajosos, para continuarmos sendo zelosos do que é bom, daquilo que é do Senhor, daquilo que pertence ao Senhor, que está sob a nossa responsabilidade, em nome de Jesus. E neste momento nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E somos gratos por esse momento tão bom, tão glorioso, que edifica o teu povo, que edifica a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos em torno
em volta da mesa do Senhor, da mesa da comunhão. Você já tem aí na sua casa, já está de posse dos kits, ou do kit que você recebeu, contendo os elementos da ceia, consagrados, abençoados, para que você, juntamente com a sua família, participe e assim possa ser edificado. E juntos nós vamos participar dessa festa que nos edifica, que nos alegra o coração. Não é um tempo de expiação, não. A ceia não é isso. A ceia é um tempo de festa, um momento de alegria, de trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança, né? E nos fazer fortes para a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, o texto sagrado da palavra de Deus nos diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, levou também o cálice e disse: este cálice é a minha aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Agora nós vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele que consagre os dons de pão e de vinho, para que nós possamos participar desses elementos e nos edificarmos pela fé. Feche os seus olhos, erga aí os elementos que estão nas suas mãos e vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo pão e pelo cálice. Pão que traz em si a real presença de Cristo e cálice também, que traz em si a real presença de Cristo. Esses elementos nos edificam quando nós participamos dele, pela fé, que foi o que o Senhor Jesus Cristo disse, pela fé. E nós acreditamos que todas as vezes que celebramos a ceia, nós trazemos à memória o que pode nos dar esperança de ressurreição, de arrebatamento da igreja e da nossa eternidade com o Cristo, com Deus, com o Espírito Santo no celeste por vir. Em nome de Jesus Cristo, que nós consagramos aqui os dons de pão e de vinho, representado nesses dois elementos, em nome de Jesus. E a palavra do Senhor nos diz, queridos irmãos e irmãs, que todas as vezes que comermos o pão e bebermos o cálice, devemos anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. E essa é a nossa esperança ao participarmos da mesa do Senhor. Você que já tem aí o cálice e o pão nas mãos, nós vamos então juntos e juntas participarmos desse momento tão gostoso, tão celebrativo, para a nossa vida como cristãos e cristãs. Senhor, muito obrigado pelo pão e pelo cálice, em nome de Jesus. Comamos e bebamos, juntos e juntas, para a nossa edificação diante desse mundo
que jaz no maligno, mas que nós somos os mensageiros de uma paz gloriosa, de uma salvação que o mundo precisa experimentar. Comamos e bebamos juntos e juntas, em nome de Jesus. Sabendo que você já participou da mesa do Senhor, já se alimentou espiritualmente, agora nós vamos orar agradecendo ao Senhor por este momento tão bom, tão glorioso, tão rico na vida do povo de Deus. E vamos pedir a Deus que abençoe o seu povo em tudo aquilo que nós estamos precisando ser abençoados. Feche seus olhos. Deus, coloco diante do Senhor como ministro da sua palavra a vida dos teus filhos e filhas que estão passando por momentos difíceis, seja na área de saúde, seja na área de um emprego, ou falta desse emprego, ou qualquer outra necessidade. Cremos que o Senhor está atento à necessidade, às dificuldades do seu povo. E assim, ó Deus, por meio da nossa intercessão, por meio da nossa súplica, eu sei que o Senhor está nos ouvindo e há de nos responder favoravelmente. Obrigado por tudo, obrigado pela sua igreja, que a tua bênção esteja conosco o tempo todo, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, vamos encerrar então o nosso culto celebrativo, ceia do Senhor. Estenda as suas mãos e nós vamos então impetrar a bênção, dizendo que o amor de Deus, nosso Pai, as consolações do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós hoje e sempre. Amém. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe a todos nós, Deus abençoe a sua igreja e que nós tenhamos uma boa semana em nome de Jesus. Amém.